Olá, gente, mais uma vez, 8º ano. A aula de hoje vai ser sobre a ordem mundial pós-guerra, a situação do Brasil e outros países da América Latina, África e Estados Unidos, tá? Mas antes de começar a aula, eu quero parabenizar vocês, tá? Pelo Dia do Estudante. No momento que a gente está gravando essa aula, no dia anterior foi o Dia dos Estudantes, então eu quero parabenizar todos vocês, tá? Que assistem às aulas do EducaPE, que acompanham a plataforma AVO, tá? E a todos vocês também que são estudantes, tá? Sem ordem nenhuma, parabenizo a todos, ok? Vamos começar a aula. Gente, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do pós-guerra, né? O período da Guerra Fria, tá? Como a América Latina ela agiu nesse processo, tá? Como os Estados Unidos ele conseguiu segurar os territórios da América, tá? É importante a gente frisar que a gente vem falando sobre os Estados Unidos, vem falando sobre essa questão de hegemonia mundial, vem falando da situação de guerra e pós-guerra, Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, que foi a Guerra Fria, tá? Então é interessante que vocês acompanhem esse raciocínio, tá? E se não conseguir acompanhar essa aula, assista desde a primeira aula, que foi sobre a questão dos Estados Unidos, ok? Acompanha na tela, gente. O século XX, tá? Período da Guerra Fria. Disputa pela hegemonia mundial. Então, na tela você vê, tá? O tema corrida armamentista. Então, de um lado você vê mísseis, né? E aviões, e tanques, e soldados norte-americanos, tá? E do outro lado você vê tanques, soldados, canhões, tá? Mísseis da União Soviética. Então, esse período aí foi também chamado período da Guerra Fria, quando os Estados Unidos, tá, junto com os países ocidentais, estavam disputando territórios com os países orientais. Então, a Guerra Fria foi esse período. Nós vimos nas últimas aulas que de Guerra Fria, a Guerra Fria não teve nada, né, gente? Então, a gente observa que existiu grandes conflitos nesse período, tá? Mas aí a gente vai ver o que aconteceu na África, tá? E na América, tá? Vamos lá observar. Observa na tela, gente. Uma onda de ditaduras militares no mundo, tá? Então você observa na tela aí uma quantidade de tanques nas ruas, né? Disputando espaço com carros e pessoas, tá? Isso era para o governo mostrar para as pessoas que precisava existir ordem, tá? Então os governos militares foram financiados, né, por muitos ocidentais na África, na América Latina e em outras partes do mundo, né? Para se manter, para assegurar o território, tá? Então, aconteceu muito isso na América, a gente vai ver um pouquinho sobre, tá? Observa na tela. Ditadura na África. Então, você vê aí alguns africanos, né? Isso aí são imagens recentes, tá, gente? Não são imagens do período da Guerra Fria, tá? As imagens do período da Guerra Fria são muito difíceis de conseguir. Aí a gente observa uma imagem atual, que também a África passa por um processo aí de saída, né, no século XX, de algumas ditaduras, e isso mostra com que boa parte de países ocidentais também estavam financiando governos na África, ok? Observa também algumas mortes e disputas por território, né? Então na tela você observa aí algumas cidades aí destruídas, né, por meio de mísseis, né? Algumas cidades aí onde pessoas estão desesperadas nas ruas, né? Então, isso aí é um reflexo de um processo, tá? De saída desses períodos aí de ditadura no período da Guerra Fria, ok? Então, gente, não existia só um conflito na África, tá? Esse processo de ditadura também não viveu só na África. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu nas Américas, tá? Observa na tela. Os Estados Unidos estavam tentando proteger, tá, a América, o território americano, tá? A América do Norte, Central e do Sul estava sendo protegido, tá? Controlado pelos Estados Unidos na questão de mercado, na questão de financiamento, que a gente vai ver mais na frente, tá? Mas um dos territórios americanos, tá? Um dos continentes, conseguiu sair, tá? Conseguiu se infiltrar no processo do socialismo, tá? Então, esse país foi Cuba. Então, Cuba fechou acordos com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E isso fez com que Cuba fosse bastante atacado pelos americanos, tá? Os americanos estavam tentando com isso também proteger alguns mercados que tinha em países na América, ok? Observa agora, gente, aí o financiamento de grupos militares, né? Então, essa imagem aí do tio Sam era convocando, né? Dizendo que queria financiar, que queria manter, tá? Escolhendo você para fazer parte
né, do contexto, né, dos americanos, tá? América para os americanos, que era o grande emblema que eles pregavam nesse processo, tá? E tentava aí controlar a população para manter, tá, a América sobre a sua hegemonia. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Mas existiram também alguns países, tá, que conseguiram hegemonia nesse processo e também foram financiados pelos norte-americanos, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala, República Dominicana, entre outros países, foram financiados nesse processo, tá? Passaram por algumas ditaduras e isso tudo acontecendo no processo e no período de Guerra Fria, ok? Observa na tela, gente, mais uma vez. Ditadura no Chile, tá? Uma das ditaduras mais sangrentas que aconteceu aqui nas Américas, tá? Foi a ditadura no Chile. Então o Chile, como vocês já observam na tela ao lado, no mapinha, é esse território aí que fica ao sul da América do Sul, tá, gente? Fica nessa parte aí onde está pintado de amarelinho. Então você observa que esse território aí passou por um processo ditatorial muito forte, tá, gente? E muito repressivo. A população sofreu nesse período aí, tá? Muitos aí foram sequestrados, muitos foram mortos nesse processo pelos governos que faziam oposição, e isso fez com que os governos militares nesse processo fossem bastante incisivos, né, nessa questão de deixar as pessoas em ordens, tá? Então isso fez com que esse processo de ditadura fosse uma coisa meio agressiva para a população, ok, gente? Observa na tela aí Augusto Pinochet, né, o ditador do Chile, entre 1973 a 1990, tá? Então você observa que ele tentava manter o controle, né, boa parte desses investimentos em armas, em equipamentos, tá? Também na questão de organização, de estrutura, de indústria no país dele, foi financiado pelos americanos, né? E isso fazia com que o exército ele fosse cada vez mais forte, e isso fazia com que o exército fosse cada vez mais exigente na ordem, né? Para não chegar num contexto de socialismo. Então, gente, nesse processo, tá, de ditadura, aconteceu também aqui no Brasil, tá? Aconteceu um período militar aqui no Brasil, tá? Chamado também de golpe de 64, tá? Que fez com que boa parte dos financiamentos americanos também entrasse em nosso país, tá? Observa na tela. Então, a gente vai ver aí em 1963 esse episódio aí, né? Onde o presidente João Goulart aperta a mão de John Kennedy, né? Isso aí celebrando um acordo onde dizia, né? Onde mostra aí a relação com os norte-americanos, tá? Então, a partir disso, o Brasil começou a receber também investimentos, né? A gente não consegue datar de quando começou a receber investimentos, mas esse acordo aí celebra a imagem do financiamento norte-americano, tá, gente? E isso fez com que o Brasil desenvolvesse a sua estrutura industrial, tá? E também a sua estrutura militar, né? Muito das armas do Exército Brasileiro receberam financiamento, receberam investimentos norte-americanos, e isso fortaleceu o Exército. Então a gente vai observar algumas reformas no período da ditadura, tá? Observa na tela. O período industrial, tá, é a reforma mais expressiva que acontece no período da ditadura. Então, grandes investimentos são feitos, né, na questão da construção civil, tá? Muitas pontes, muitas cidades são erguidas nesse período da ditadura, tá? Muitas obras grandiosas, também chamadas de obras faraônicas, são recebidas, né, com investimentos norte-americanos, e isso por meio desse mapinha que a gente vai observar na tela, tá? Financiamento externo, tá? O FMI, o Banco Mundial. Então o Banco Mundial começa agora a receber dinheiro, tá? Começa a fazer empréstimos, tá, para esse banco, tá? A construção civil também, que está sendo aquecida nesse processo de industrialização, também recebe financiamento, também recebe investimentos por meio desse BRID, tá? Que também é um banco financeiro, tá? E de 69 até 73 acontece o período chamado de milagre econômico, né? Grandes elevações do produto interno bruto. Então, muito dinheiro estava circulando no país, a indústria estava em alta, né? As pessoas estavam tendo empregos porque estavam trabalhando na construção civil. A construção civil estava fornecendo dinheiro para as pessoas, e as pessoas estavam gastando esse dinheiro em comércios feitos por outras pessoas,
tá? Então, você vê que está gerando um ciclo aí de investimento, está gerando um ciclo econômico no Brasil, onde o dinheiro ele começa a circular entre as pessoas. Ok, gente? Observa na tela. Obras, tá? Grandes obras faraônicas. Essa ponte Rio-Niterói aí, tá, gente? Que liga o estado do Rio de Janeiro à sua cidade de Niterói. É uma obra gigantesca, tá? É uma ponte gigantesca. Por um bom tempo, foi reconhecida aí como a segunda maior ponte da América Latina, tá, gente? E isso faz com que essa obra mostre a sua grandiosidade. Esse período aconteceu das construções, né? No período da ditadura militar, ok? Observa na tela agora atualmente, né? Essa ponte. Então, gente, você observa na tela, né, a ponte Presidente Costa e Silva, né, leva o nome de um presidente que participou desse regime militar, né, gente? A gente observa que vulgarmente essa ponte leva o nome de Rio-Niterói, mas o nome atual é Ponte Presidente Costa e Silva, tá? Ela é a maior ponte da América Latina, tá? Já foi a segunda maior ponte do mundo por um bom tempo, tá? E isso mostra a extensão, né, da ponte, a imagem que vocês veem, a grandiosidade desse ambiente aí, né, construído aí com muito concreto, com muitos investimentos aí estrangeiros. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez também as obras no Nordeste, né, a Transamazônica. É uma via de acesso que vai desde a Paraíba até atravessando todo o Brasil, né? Então, você observa que também foi uma obra que se iniciou no processo aí do regime militar. Observa que essa BR aí também chamada de BR-230, né, é uma via gigantesca. Até hoje ela não foi concluída, tá? Mas esse processo se iniciou no período do regime militar. Ok, gente? Isso tudo a gente vai observar que foi um processo aí também de movimentação norte-americana, né? Nesse período aí onde os países eles estavam recebendo investimentos e participando aí de um processo de industrialização, ok? Observa na tela. Houve também a concessão de crédito, tá, gente? O Banco Nacional de Habitação foi criado, né? Um banco que financiava investimentos na construção civil, né? Esses investimentos na construção civil faziam com que as pessoas tivessem um trabalho, tá? E com isso ganhassem alguma renda, tá? E também fazer com que as pessoas comprassem imóveis, né? Para a economia também continuar circulando, para o dinheiro continuar circulando no ambiente, ok? Então, o processo, né, do regime militar foi uma temporada onde grandes construções, né, grandes obras foram realizadas aqui no Brasil, ok? Observa na tela. Existe também aí o início do neoliberalismo, né? Olha para mim, gente, agora. Gente, a gente vai observar que o neoliberalismo, ele inicia, tá? Ele tem sua margem nesse processo. Aí você me pergunta, o que é neoliberalismo? Esse processo de neoliberalismo é um processo de abertura, tá, do país para as grandes empresas, né? Então, grandes empresas começam a chegar em maior quantidade nesse período de regime militar. Acompanha na tela. Então, vocês veem que existe uma margem de lucro maior para essas empresas, né? Porque elas estão usufruindo do espaço, né, brasileiro, e também distribuem uma quantidade mínima de dinheiro para a população em forma de salário, em forma de algum outro investimento na cidade ou no país, tá? Isso também faz com que as pessoas elas tenham cada vez mais que utilizar o espaço para ter recurso e cria também uma dependência. Então, gente, todo esse período aí de regime militar, ele fez com que algumas obras fossem financiadas no país. A gente permitiu com que grandes empresas viessem até o país, tá? E se instalassem e criassem uma certa dependência entre a população. Porque garante que você já foi no McDonald's, né? Garante que você já foi até o shopping e vê muitas empresas aí estrangeiras. Você vai ao centro da cidade e você também vê muitas empresas estrangeiras da sua cidade, né? Vê muitas empresas estrangeiras, né? Muitos grupos de viagens estrangeiros. Então, tudo isso foi uma abertura, tá? Que se iniciou no período do regime militar, tá? Isso vai ter o nome de neoliberalismo, né? A abertura econômica do país. Esse tema vai ser um tema para uma próxima aula, tá? Peço que vocês utilizem os recursos digitais para visualizar esse trabalho que a gente vem fazendo, tá, gente? Você também que acompanha a plataforma AVA, continue acompanhando, deixe uma atividade, um documentário bem interessante para você assistir. E até uma próxima, oitavo ano. Valeu!